Eu vou começar e depois, se alguém entrar mais, nós vamos dando continuidade. Como eu falei, como mostrei, tema darwinismo, design inteligente e educação. Primeiramente, eu vou começar definindo o que é o design inteligente. Porque muitas pessoas não sabem o que significa design inteligente. Esse tema ele foi divulgado bastante depois que o responsável, né, pela educação, o Enem, ele, ele, vamos dizer assim, ele é um integrante de um dos cientistas do design inteligente lá do Mackenzie e do Discovery Mackenzie. E aí, a partir daí, então, foi muito divulgado o design inteligente, que até antes muitas pessoas não sabiam o que significava isso. Então, o que é o design inteligente? O design inteligente começou em 1993, quando vários cientistas de grandes universidades, numa cidade chamada de Pahar Jones, nos Estados Unidos, se reuniram e estavam descontentes com a teoria da evolução. Estavam descontentes. Então eles se reuniram, cientistas matemáticos, biólogos, filósofos da ciência, físicos, e dirigidos por um advogado chamado Philip Jones. E eles então se reuniram e todos concordaram que eles estavam insatisfeitos com a teoria da evolução para explicar a origem da vida. Então eles se reuniram e eles chamaram essa, vamos dizer, essa nova teoria de insatisfação e perceberam que a vida, pela complexidade que ela tem, somente um design, somente alguém, ou vamos dizer, alguém que tenha uma inteligência que esteja por trás dessa criação, dessa complexidade. E foi aí então que esses cientistas discordaram da teoria da evolução. Mas já havia insatisfação de muitos cientistas, só que muitos não se manifestavam, não se declaravam, até mesmo porque quando alguém afirmava que não concordava com a teoria da evolução, até hoje é assim, esses cientistas são muito discriminados, são chamados de pseudocientistas. Nós vemos o caso um dos maiores cientistas do Brasil, que inclusive ele prefaciou meu livro, que é o Dr. Marcos Eberlin, e pós-doutorado em Química, um dos nomes altos da Química no mundo, na sua área, e ele muitas vezes é chamado de pseudocientista, né? Então, o Discovery e o TDI, né, Brasil, que é Teoria do Design Inteligente Brasil, que tem um site, ele reuniu vários membros fundadores e vários membros da chamada TDI Brasil, do qual eu sou membro também, né, e um palestrante do TDI, e que eles fazem artigos, escrevem livros. Entre eles está o livro do Dr. Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin, em que ele demonstra
ele é um bioquímico, doutor em bioquímica. Ele demonstra que a complexidade biológica, a complexidade celular não pode ser explicada através da seleção natural. Através da seleção natural. Então, o meu livro, ele tenta mostrar, primeiramente, demonstrando o seguinte: a teoria da evolução, eu coloquei no início da introdução, o seguinte: a teoria da evolução tem sido considerada por alguns educadores, para não dizer todos, que tem raras exceções, mas por alguns educadores, como um paradigma e base para todas as demais disciplinas quanto à origem e comportamento das espécies. Isso é muito interessante. Então, a teoria da evolução, ela não só é base para a origem das espécies, mas também para o comportamento das espécies. Há muito tempo, as escolas têm adotado livros didáticos que afirmam que a evolução é um fato incontestável. E isso é interessante. Quando os alunos estão na escola, os professores de biologia, eles passam a teoria da evolução como um fato científico incontestável. E que qualquer questionamento a essa teoria é considerado fora de cogitação. Qualquer questionamento é considerado fora de cogitação e é como se questionasse os próprios fatos científicos. Geralmente, quando alguém questiona alguma coisa da teoria da evolução, o espanto vem como se a pessoa questionasse a própria ciência. E mais ainda, as pessoas que questionam ou que sugiram um outro modus operandi, uma outra forma, é levado para o fato da religião. E quando se leva para a religião, isso é exatamente para excluir qualquer sugestão ou qualquer proposição científica. Claro, porque quando se diz isso é religioso, as pessoas já dizem logo, isso é religião, isso aí, essa proposição não vale na ciência. Não vale na ciência. Na verdade, um filósofo, inclusive eu escrevi sobre isso também, o filósofo Karl Popper, um filósofo da ciência, ele diz nos seus escritos, nos seus livros, a base da pesquisa científica, que na verdade na ciência tem mais teoria, ou que ele chamou de psiquismo, do que fato científico em si. E é muito comum quando as pessoas já dizem logo, isso é científico. Isso é científico. Quando alguém diz é científico, as pessoas já olham logo como um fato incontestável. Sendo que, quando alguém faz um artigo científico, não significa que aquilo é comprovadamente um fato científico. Como eu mostro no meu livro, que há muitos dados fraudados e que outros cientistas escreveram artigos científicos para desfazer, para demonstrar que aquele dado daquele artigo, daquele determinado artigo, era falso, como o caso da similaridade entre os símios e os humanos, os macacos e os humanos, onde um cientista chamado Mack, ele escreveu um artigo científico mostrando a similaridade da hemoglobina dos símios com os humanos, e um outro cientista, um grupo de outros cientistas, descobriram que os dados que ele colocou
no seu artigo científico era falso. Então, existe muita fraude nos livros didáticos. E é isso que eu coloco aqui nesse livro, com base científica, com base em artigos, revistas, certo? E nos capítulos desse livro. Tem um capítulo só para isso. Alguns evolucionistas, eles têm uma ideia que design inteligente é um tipo de criacionismo reinventado. Alguns dizem. Só que isso é uma acusação que não tem base, porque a forma que os cientistas trabalham e estudam, o método dos cientistas do design inteligente são totalmente científicos e demonstrados aos demais, aos pares. Embora que muitas universidades não aceitam artigos que são declaradamente do design inteligente ou de cientistas do design inteligente, mas existem livros, existem artigos em sites, como o do Dr. Michael Behe, né? O limite, ele escreveu sobre o limite da evolução, certo? No seu novo livro, em que ele estuda profundamente sobre isso, sobre que a macroevolução, a evolução, ela tem um limite, certo? Ela tem um limite. Então, eu vou falar um pouco o que coloquei no meu livro, e se vocês tiverem alguma pergunta, claro, mas eu vou colocar apenas por cima, porque não dá para falar, claro, tudo, mas somente o que nós colocamos no livro, certo? Nós fizemos um histórico da teoria da evolução e sua influência, depois da introdução, claro, e sua influência na educação. E comecei desde Aristóteles, né, que já tinha ideias evolucionistas, Aristóteles. Depois falei sobre a viagem de Darwin no Beagle, né, no barco de Darwin, chamado de Beagle. E durante todo esses 5 anos que ele passou pesquisando, chegando à ilha de Galápagos, né? E aí, então, depois colocamos a teoria de Darwin na educação. E daí eu fui falando das fraudes que há nos livros didáticos de biologia. E aí eu comecei pela experiência de Urey Miller, né, em que ele junta aminoácidos, coloca numa máquina e simulando raios para mostrar que ele colocou alguns compostos e formou alguns aminoácidos. E aí então ele, nos livros didáticos, afirmam que ali houve uma evidência dos primeiros blocos da vida, que são os aminoácidos que fazem as proteínas. E aí eu falo sobre isso, que isso não se sustenta, né? Já que as proteínas, os aminoácidos, eles são construídos dentro de um código do próprio do DNA, né? Do RNA vindo do DNA, e demonstro que isso não se sustenta, tá certo? Os hominídeos, depois eu falo sobre os hominídeos, como há inúmeras fraudes de hominídeos e aqueles que são considerados que não são fraudes,
que há uma discordância muito entre os cientistas, né, anatomistas e estudiosos da área, mas que há algumas fraudes e fósseis, né, considerados fraudes mesmo. Por exemplo, o homem de Java, né, o homem de Pitdown, o homem de Nebraska. Nesse homem de Nebraska, acharam um dente e que por 5 anos eles ensinaram nas universidades, falaram que era uma pessoa próxima, né, já do Homo sapiens, e depois descobriram que era um dente de porco, né, um dente de porco. E depois eu falo do homem de Pequim, o homem de Neandertal também, né, que o mais recente, que foi considerado uma fraude, inclusive o que realmente fraudou, ele perdeu o seu título na universidade. E os fósseis que são considerados por alguns cientistas que mesmo assim não batem por alguns cientistas. Por exemplo, o Australopithecus, eles são considerados por alguns cientistas, e mesmo assim muitos cientistas discordam que eram de hominídeos. O próprio fóssil da Lucy, que ainda tem nos livros didáticos de biologia, os fósseis da Lucy, que inclusive eu mostro que está numa revista científica, exatamente, dente de porco. Eu mostro que está numa revista francesa científica que a Lucy, os cientistas demonstram que não passa de um símio, de um macaco, né? E esse fóssil está nos livros de biologia, mostrando a evidência dos hominídeos, Depois eu mostro que a semelhança do homem com os chimpanzés. Quero até que vocês deem um desconto aí, que meu cachorro está latindo bastante. Depois eu falo a semelhança do homem com os chimpanzés, né? Que isso é falado muito nos livros didáticos. E eu mostro que houve uma fraude nas pesquisas filogenéticas entre macacos e humanos. Houve uma fraude, tá? Mostro também o erro na identificação de fósseis que provariam a nossa proximidade filogenética com macacos. Que os fósseis são achados e eles começam a comparar, então eles chegam à conclusão que nós somos parecidos. E tem também muitas diferenças em vez de semelhanças, que algumas pessoas pensam que há muitas semelhanças, mas ao contrário, há mais diferenças que semelhanças. Depois eu explico sobre os bicos dos tentilhões nas Ilhas Galápagos. Esse foi um dos argumentos de Darwin. Os bicos dos tentilhões, eles foram estudados por alguns cientistas depois de Darwin. Eles notaram que os tentilhões, havia vários tipos de tentilhões, várias espécies de tentilhões que tinham bicos diferentes. E eles notaram, diante de uma seca, os bicos dos tentilhões que eram menores, eles morriam porque não podiam quebrar, vamos dizer, elementos para se alimentar. E eu falo sobre isso, que os livros didáticos colocam como se houvesse ali uma nova espécie de tentilhões, como se houvesse uma prova para que houvesse uma cadeia evolutiva de espécies e de famílias, e sendo que
Isso é completamente descartado por muitos cientistas, certo? Falo das mariposas de Manchester, que até hoje estão, a foto das mariposas estão nos livros didáticos de biologia, né? Vou mostrar aqui, se vocês... Tem aqui a foto das mariposas de Manchester, né? E você vê muito nos livros de biologia, e que eles colocam nos livros de biologia como uma das evidências, né, da seleção natural, demonstrando até que as mariposas escuras, elas surgiram como se viessem de uma fase evolutiva, que isso não aconteceu, né? E principalmente que a experiência de Cattell, que fez a experiência depois na Inglaterra, não é válida exatamente porque ele manipulou os dados, inclusive as fotos das mariposas são pregadas, mariposas mortas, pregadas nos caules das árvores. Falo também da fraude dos embriões de Haeckel. Esses embriões sempre estão presentes nos livros didáticos de biologia do ensino médio. Esses embriões que foram desenhados por um homem chamado Haeckel, contemporâneo de Darwin, porque Darwin entendia que a filogenia era explicada pela ontogenia. Isso significa o quê? Que os embriões bem recentes, de animais diferentes, de espécies diferentes, Darwin, ele sugeriu que esses embriões eles eram parecidos. Isso demonstrava que a ancestralidade comum. E um contemporâneo de Darwin, chamado Haeckel, ele desenhou esses embriões e, por incrível que pareça, esses desenhos ainda estão nos livros didáticos. E com as fotos recentes de vários cientistas, até mesmo cientistas quase contemporâneos de Haeckel, demonstraram que não tem como sustentar os desenhos de Haeckel. Mas mesmo assim, nos livros didáticos estão essas fotos dos embriões, certo? Depois, no capítulo 3, eu falo sobre o desafio do design inteligente, a teoria da evolução. E aí eu começo um histórico do design inteligente. Porque, apesar do design inteligente, o nome design inteligente, oficialmente, surgir em 1993, mas desde Aristóteles já se pensava também em um design inteligente, né? Depois, Leonardo da Vinci, William Harvey, John Kepler, Galileu Galilei, Isaac Newton, William Paley. William Paley foi muito importante porque Darwin, é muito interessante isso, Darwin escreveu o seu livro motivado não pela evolução, mas pelo design inteligente de William Paley. Darwin, ele estudava em Cambridge e ele era um leitor, isso está na biografia de Darwin, um leitor de William Paley. William Paley é aquele que escreveu a teologia natural, onde ele afirma que se alguém encontrar uma pedra numa floresta, ninguém vai notar absolutamente nada de diferente. Mas se ele encontrar um relógio, com certeza essa pessoa vai perceber que tem um design, tá? Um design.
Então, Darwin ele foi um leitor de William Paley, né? Alguém está pedindo aqui para uma solicitação para participar, mas se você quiser uma pergunta, fazer uma pergunta, você pode fazer a pergunta, tá? Porque eu queria que fosse só mesmo, tá bom? Mas se você quiser fazer uma pergunta, eu estou aqui apto para responder, tá bom? Então, até Albert Einstein, ele falou sobre o design inteligente, né? Eu demonstro aí, com base em alguns livros, que Einstein também tocou em design inteligente, né? A própria frase de Einstein, que Deus não joga dados, isso é muito interessante, né? Ou seja, muitos dizem, Einstein era ateu. Einstein nunca foi ateu. Einstein talvez fosse deísta, né? Mas Einstein não era ateu, né? Isso aí é comprovado. Eu estudei muito sobre Einstein. E por último, eu coloquei Michael Behe. Michael Behe, que é considerado um ícone, né, da teoria do design inteligente. Muito bem. Eu comecei explicando o que é design inteligente. Alguém está pedindo para eu explicar o conceito de design inteligente. Alguém gostaria de saber, vai saber o que é um design inteligente, não é isso? Bem, eu vou repetir, eu falei, o design inteligente começou em 1993, nos Estados Unidos, numa cidade chamada de Parham Jones, e onde vários cientistas de várias áreas, de várias universidades, de Cambridge e muitas outras universidades, eles se reuniram descontentes com as explicações da teoria da evolução sobre a origem da vida e de algumas experiências e de algumas pesquisas. Esses cientistas, como o Dr. Paul Nelson, Michael Behe, Will Dansky, Philip Johnson e outros cientistas, incluíam biólogos, bioquímicos, incluíam filósofos das ciências, incluíam físicos, matemáticos, e eles estavam descontentes com as explicações da teoria da evolução, a seleção natural, para explicar a complexidade da vida e a complexidade vamos dizer, de algumas pesquisas. Foi então que eles se reuniram e chegaram a uma conclusão que eles iam romper com a teoria da evolução e eles iam defender uma nova, vamos dizer, uma nova teoria, a teoria do design inteligente. Ou seja, que toda a natureza, toda a biologia, ela foi planejada, ela precisa ser planejada, ela precisa ser acompanhada por um design, certo? Porque a teoria da evolução não explica máquinas biológicas, códigos genéticos, sequências numéricas, vamos dizer, verdadeiras complexidades nas células, máquinas, cidades, como diz até o próprio Dr. Michael Behe, que a célula é uma verdadeira cidade. Então, esses cientistas, eles começaram a escrever sobre o assunto, entre eles Michael Behe, com o seu livro A Caixa Preta de Darwin,
mostrando que a teoria da evolução não tem como explicar máquinas como, por exemplo, o flagelo bacteriano, que é um verdadeiro motor de polpa, né? E outras complexidades. E foi aí então que vários cientistas se juntaram, mas já havia descontentamento da teoria da evolução por outros cientistas. Eu coloco no meu livro, inclusive, a revista New Science, onde fala de vários cientistas, inclusive evolucionistas, que discordavam da ancestralidade comum de Darwin, a árvore de Darwin. Esses cientistas começaram a escrever na revista mostrando que a árvore de Darwin, a ancestralidade comum de Darwin, não se sustentava diante das novas pesquisas que estavam sendo exatamente a caixa preta de Darwin, de Michael Behe. Não se sustentava diante das novas descobertas e da complexidade que estavam sendo descobertas. Tá certo? Então, pouca gente conhece sobre isso e eles têm uma má imagem do design inteligente, uma imagem preconceituosa, porque eles afirmam imediatamente, sem nem pensar o porquê, que isso significa preconceito. Eles começam a afirmar que design inteligente é a mesma coisa que criacionismo disfarçado. Muitos dizem isso, né? Isso é um criacionismo disfarçado. Por quê? Porque a tendência é que se chega a uma conclusão teológica e filosófica, assim como a teoria da evolução chega a uma conclusão filosófica e ideológica, que é o ateísmo. Richard Dawkins é um dos defensores fiéis do darwinismo. Ele é um ateu que defende o ateísmo, faz palestras sobre o ateísmo, e ele é um dos defensores do darwinismo, da teoria darwinista. Então, as conclusões, o design inteligente não entra. As conclusões, porque isso é para o lado teológico. Mas as pesquisas, elas demonstram um designer por trás da natureza. As pesquisas demonstram, as experiências demonstram, as pesquisas do DNA, que cada vez mais está sendo, vamos dizer, descoberto, que o DNA, por incrível que pareça, ele tem tem descobertas recentes, mais profundas, recentes. Né? Desde os anos 50, que descobriram a tridimensionalidade do DNA, né? A cadeia de DNA, mas pouco se sabia vamos dizer, do que acontece com o código genético. As máquinas biológicas que estão trabalhando no DNA para que haja vida. Para que haja vida. O Dr. Marcus Eberlin, que inclusive ele prefacia o meu livro, ele tem um livro falando só sobre a antevidência, que é uma das características do design inteligente. O que é antevidência? É alguém antever um problema. Para alguém antever, se há uma antevidência, é porque existe uma inteligência, um design inteligente. Só há antevidência se alguém planejar.
O Dr. Marcus Eberlin fala isso no seu livro recente, né? Tanto em inglês, ele escreveu em inglês, como em português, traduziu para português, e demonstra claramente isso. O Dr. Michael Behe, ele dá um exemplo de uma ratoeira. E para dar um exemplo sobre estou perguntando, doutor, essa teoria do design inteligente poderá entrar no ensino acadêmico das universidades e escolas brasileiras? Olha, eu acredito que não com o nome design inteligente. A pergunta, vou dizer, o Alberto está perguntando assim. Essa teoria do design inteligente poderá entrar no ensino acadêmico das universidades e escolas brasileiras? Eu acredito não com o nome design inteligente. Mas eu vejo que ao ensinar sobre a teoria da evolução, é necessário também falar das outras vertentes. É assim que é a ciência. É assim que é o estudo. É isso que eu falo no meu livro, eu critico, é que se fala da teoria da evolução sem o mínimo de crítica. Sem falar que a teoria da evolução tem dificuldades. Então, é claro que não venha com o nome design inteligente, você vai estudar agora o design inteligente. Não. Vai estudar a teoria da evolução. Vai estudar a teoria da evolução, sim. Porque existem coisas importantes para estudar na teoria da evolução. No entanto, é necessário falar das dificuldades da teoria da evolução. Um dos exemplos é que os próprios cientistas evolucionistas reconhecem a origem da árvore de Darwin, né? A universalidade, vamos dizer assim, o que chamam do ancestral comum. Há uma grande dificuldade, né? Desde a descoberta da explosão cambriana, que demonstram que várias espécies foram descobertas, que não havia o tempo da evolução, né? Exatamente, os dois lados da moeda, né? E aí eles colocam exatamente no livro, a Alissa está falando exatamente isso, eles colocam no livro como se fosse a única verdade e a verdade científica, incontestável, certo? E não pode, porque se é um ensino de ciência, e se é uma teoria, né, muitos discordam que a teoria da evolução, né, inclusive, não é uma teoria em si, como nós conceituamos. Eles mudaram até o conceito de teoria, né? Com base em quê? Eles têm que ter uma base filosófica, porque isso, a filosofia da ciência é para isso. Karl Popper destrói isso aí. Teoria é teoria. Teoria não pode ser ciência. Karl Popper diz exatamente isso. A teoria ela precisa ser provada. E caso ela não seja suficiente, parte para outra teoria. Assim que diz Karl Popper. Então, deve demonstrar as dificuldades da teoria da evolução e falar do design inteligente, que há uma teoria diferente. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Na sala de aula é ensinada não como teoria. E quando eles falam, tem um livro didático exatamente, às vezes isso. A teoria da evolução, um fato. Tem um capítulo, eu coloquei inclusive numa palestra que eu dei em São Paulo, eu coloquei exatamente o que está no livro. Teoria da evolução, um fato. Tem no capítulo do livro do ensino médio terceiro ano. Então, tem que se ensinar as dificuldades também da teoria, certo? E não procurar buscar fraudes, porque na maioria dos livros
nos livros, eles têm fraudes, né? Como eu demonstro no meu livro, né? As fraudes. E comprovadas, e mais sério ainda, essas fraudes são comprovadas até por evolucionistas, pessoas que demonstram, mas eles colocam nos livros didáticos de biologia, porque tem que ter um argumento para mostrar que a teoria da evolução é como se fosse um fato, né? É como se fosse um fato. Então, existem vários, eu coloco alguns artigos científicos de cientistas evolucionistas que questionam a ancestralidade comum, né, de Darwin. Por exemplo, Eugene Kohn, que é um cientista renomadíssimo, ele fala sobre o modelo do Big Bang biológico, né, o Big Bang biológico como a explosão cambriana, e ele, por isso, ele discorda da ancestralidade comum de Darwin. O artigo crítico acerca da ancestralidade comum de W. Ford, do Little, outro cientista evolucionista que também discorda, né, de algumas coisas da evolução, principalmente a ancestralidade comum, e a descoberta de outros códigos genéticos, outro tipo de códigos genéticos, mais sério ainda, mais complexos ainda. Então, o meu livro, ele tenta dar uma base para os alunos ou professores ou aqueles que querem se aprofundar, principalmente na área da educação, visando os livros, mostrando as fraudes nesses livros didáticos e mostrando que a teoria da evolução tem muitas dificuldades. Isso também que eu mostro no meu livro. A teoria da evolução tem muitas dificuldades mesmo, né? E no último capítulo eu falo sobre os pressupostos errados dos educadores e professores sobre a teoria da evolução. Alberto está fazendo uma excelente participação aqui. Ele pergunta: como as igrejas se relacionaram entre o criacionismo e o design? Será um novo discurso, já que o criacionismo responde por meio da fé? Vejam bem, nós precisamos entender que eu explico isso em um vídeo no meu canal, e eu até quero divulgar o meu canal para vocês, que é o Mário Magalhães. Uma das coisas que eu falo sobre a fé. A fé, ela é racional, né? Tem um livro de John Stott que ele diz: crer também é pensar. Eu aconselho todos a lerem esse livro. E eu vou demonstrar que a Bíblia tem. Por exemplo, quando os hebreus, o autor dos hebreus fala: fé é a certeza das coisas que se esperam, firme fundamento, seria melhor assim no original, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. O firme fundamento, que a palavra fundamento inclui algo racional, e o autor usa a palavra grega elenchos, que quer dizer prova, teste. É claro, você só confia em algo que você conhece. Crer também é pensar. Então, por exemplo, por que eu vejo evidências na criação? Né? Eu vejo evidências na criação exatamente partindo do design. Agora, isso, veja bem, isso está ligado à minha fé? Está. Mas existem muitas pessoas do design inteligente que não são cristãos, nem cristãos.
Eles não são cristãos, são até deístas, são pessoas que não têm uma fé cristã, mas entendem que há um design. Só que eu canalizo, eu entendo que esse design, ele completa Gênesis. Ele completa Gênesis. Então, quando eu falo de Gênesis, que Deus criou todas as coisas, isso é um complemento vindo da minha racionalidade do design inteligente. Certo? Da minha racionalidade do design inteligente. Então, o design inteligente é algo científico. Algo científico. Está baseado em pesquisas científicas. Está baseado em conclusões e métodos científicos. Mas o que vai nos levar à fé não é eu saber o design inteligente. Não existe só um tipo de criacionismo. E, de fato, a TDI está relacionada ao criacionismo. Porém, criacionismo científico. Muitas pessoas confundem. Veja bem, é isso que eu estou falando, né? Alguns diferem criacionismo científico, criacionismo bíblico. Mas criacionismo inclui, ao meu ver, o criacionismo é só um, né? Ao meu ver, na minha opinião. O criacionismo é só um, a não ser que você diga que, sei lá, né? Tem um outro aspecto do que é desse criacionismo. Se é o criacionismo vindo de um Deus soberano e poderoso, só é um, certo? Só é um. Agora, você chegar a uma conclusão de criação e mostrar com design inteligente, pelo design inteligente, certo? Isso é ainda criacionismo. Agora, você canalizar para a Bíblia, certo? Para a Bíblia, aí vai ser, eu tenho que levar a minha fé cristã, porque eu creio na Bíblia, certo? Eu creio na Bíblia. Agora, o design inteligente pode até levar ao chamado criacionismo, que alguns chamam de criacionismo bíblico, mas o criacionismo inclui um Deus criador, certo? Um Deus criador. Né? Certo? Tudo bem. Certo? Então, o design inteligente, ele está relacionado não à religião, mas tem uma conclusão, a pessoa pode concluir, ela pode ter um desfecho para um Deus pessoal. Né? Para isso, se você é cristão, como eu falei, existem muitos que são cientistas do design inteligente, que eles são, né, de diversas crenças e às vezes nem crentes são ou não são cristãos, certo? O design inteligente inclui ciência. Agora, o design inteligente vai levar para uma tal forma por que terminou o vídeo? O vídeo aqui parou. Parece que tem um limite de tempo, né? Então, como nós estávamos conversando, estávamos falando,
né? Tem uma consequência, pode ter uma consequência, assim como a teoria evolutiva pode ter uma consequência, pode ter um desfecho ateísta, né? Como aconteceu com Darwin. Se olharmos a história de Darwin, Darwin começou crendo num design inteligente. Ele era um leitor de William Paley, né? Então é isso mesmo, né? A live dura 1 hora e depois tem. Darwin, Darwin, ele era